Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma memória santa para nós contemplarmos, mais um dia em que a beleza da santidade, a beleza da vida com Cristo se revela mais uma vez na memória de santos tão importantes que nós temos hoje, que nós conhecemos desde a Bíblia. Que nós possamos então assim abrir nossos corações nesta quarta-feira da 17ª semana do tempo comum e que possamos permitir que o Senhor venha nos mostrar o quão profunda é uma amizade que está centrada em Cristo, uma amizade que está conectada diretamente a Cristo, uma amizade que revela mutuamente, fraternalmente, o amor de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandeçam o Senhor. Exaltem todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplem a sua face e alegrem-se, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede o quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitem o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também, meus irmãos e irmãs, nós temos uma dupla opção de leitura para o Evangelho. Eu quero compartilhar com vocês também aquilo que está no Evangelho de São João. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa e então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui,
meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. E disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Tu crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós temos aqui a oportunidade de falar justamente dos santos de hoje. Santos Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, da casa, da família de Betânia, né? Da cidade de Betânia, né? Do vilarejo de Betânia, onde eles estavam, onde eles viviam. E eu acho muito interessante a história deles. Também gosto muito da forma como é retratada em The Chosen, porque a série vai mostrar para nós que, obviamente, já se conheciam. Até certo ponto, eles já se conheciam. Lázaro era vendedor, e então ele não passava muito tempo em casa. Sendo mais velho, ele não passava muito tempo em casa. Mas, assim, né, neste caso, nesse sentido, ele já conhecia Jesus em alguns momentos antes. E assim foi se criando um conhecimento, foi se criando uma amizade, desde a adolescência até a vida adulta. Jesus, que ali dos seus 30, 31 anos, durante o início de sua caminhada, durante o início de seu ministério, ele estava ali. Ele estava próximo dos três. E é interessante pensar que a nossa capacidade de estar com Jesus, nossa capacidade de estar próximo de Deus, é o que faz com que possamos de fato estar abertos para a presença de Deus. Meus irmãos e irmãs, pensem comigo. A família, uma família que se abre completamente para a ação do Senhor, é uma família que compreende um principal mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo da mesma forma como tu fostes amado. Por que pensar assim, meus irmãos e irmãs? Porque a primeira leitura de hoje vai falar sobre o amor. Talvez não haja uma forma melhor de compreender os mandamentos de Deus, de compreender os mandamentos de Jesus, né, que Jesus vem para completar quando ele anuncia. A melhor forma é justamente olhar para a primeira leitura, na primeira carta de São João, capítulo 4, que para mim é meu capítulo favorito da primeira carta de São João. Que é quando justamente São João vai explicar, ele vai nos fazer entender qual é a essência da vida divina, qual é a essência da vida com Deus, qual é a essência de Deus. Caríssimos, caríssimos, meus caros filhinhos, meus caros irmãos e irmãs, amemo-nos uns aos outros. Nós precisamos nos amar, porque o amor vem de Deus. Todas as vezes que eu leio essa frase, todas as vezes que eu leio essa passagem do versículo, essa parte do versículo, porque o amor vem de Deus, eu só me lembro justamente do entendimento de que o amor é o próprio Deus, o amor é o próprio Cristo, e se Cristo é o amor, Cristo veio de Deus. Perfeito, é isso. Cristo veio de Deus, portanto, Ele é o amor. Porque o amor vem de Deus, o amor ele é descido do céu, ele vem do alto. Ele vem de Deus para habitar em nosso meio. E todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que deixou Cristo nascer dentro de si, todos aqueles que deixaram Cristo nascer em seus corações, todos aqueles que deixam Cristo brotar em seus corações, conhece Deus. Esses conhecem verdadeiramente a Deus. Se você deixou Jesus Cristo nascer no teu coração, se você deixou Deus nascer no teu coração, então significa que você já conhece, você tem conhecimento, você tem experiência com o Senhor. Você tem experiência com o amor de Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus. Quem não ama não passou por uma experiência de amor com Deus. Quem não ama não teve uma experiência profunda com o Senhor. Por um motivo simples: Deus é amor. Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele.
Nisto consiste o amor, então, não somos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro, enviando o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados, meus irmãos e irmãs. Os nossos pecados, o pecado original em nós, nos faz imediatamente, urgentemente, diretamente sermos rebeldes, desobedientes. O pecado original está em nós, está entranhado em nós. É por isso que quem nos amou primeiro, ou seja, o nosso primeiro amor, não é ninguém deste mundo, não são as coisas desse mundo, não são as pessoas deste mundo. O nosso primeiro amor é verdadeiramente o primeiro amor que foi manifestado por nós, o primeiro amor que foi lançado em nossas vidas, o primeiro amor que existe por nós, o primeiro amor que foi mostrado para nós. O que isso significa? No momento em que Deus nos criou por puro amor, Ele nos amou primeiro. No momento em que Jesus veio 2000 anos atrás e nos amou antes mesmo de nós nascermos, quando Ele se entregou naquela cruz, Ele nos amou primeiro. Antes mesmo que nós tivéssemos a consciência e o desejo de amar a Deus, Ele nos amou primeiro. Antes mesmo que nós entendêssemos quem é Deus e entendêssemos o que é de fato caminhar com Ele e conhecê-lo, Ele nos amou primeiro. Antes mesmo que nós pudéssemos nascer de Deus e ter uma experiência profunda com o seu amor, Ele já nos amava, Ele já nos amou. Jeremias capítulo 1, desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia, antes que nascesse eu te consagrei para ser profeta das nações. Ele já nos amava, Ele já nos conhecia, já sabia quem nós éramos. Nós, depois de crescermos, depois de caminharmos, depois de sermos catequizados, depois de passarmos por uma experiência com o amor de Deus, é que finalmente vamos então compreender a profundidade daqueles que nasceram de Deus e conhecem a Deus. Aí nós entendemos de fato o que significa o primeiro amor. Aí nós entendemos de fato quem nos amou primeiro. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus logo que nós nascemos, logo que nós pensamos, logo que nós o conhecemos. Não. Ele nos amou primeiro porque Ele enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Como vítima de reparação pelos nossos pecados. Daniel, como eu posso entender que Deus me amou? Como eu posso entender que Deus me fez de fato amado? Como eu posso entender que eu sou filho amado, meus irmãos e irmãs? Da mesma forma como um padre disse para mim certa vez, eu falo para vocês agora. Nós somos vítima do pecado. E assim, Jesus, que não tem o pecado dentro de si porque Ele é Deus, Jesus veio ao mundo, o próprio amor veio ao mundo e se entregou naquela cruz, morrendo, dando tudo de si para a nossa salvação, para a reparação dos nossos muitos e graves pecados. Se você não tem noção do quanto você é amado, se você não tem noção do quanto Deus te ama, se você não tem noção do quanto Deus quer te alcançar, te tocar, te preencher, olha para a cruz de Cristo. Lá está o teu amado, lá está o Senhor teu Deus. Você vale um Deus crucificado, como diz Santo Agostinho. Caríssimos, se Deus assim nos amou, olha o que vai nos ensinar São João. Se Deus nos amou desse jeito, nós devemos amar também uns aos outros. Nós também devemos amar uns aos outros, porque somente no amor, somente agindo com amor, somente demonstrando amor, levando amor, plantando amor, como vai dizer São João da Cruz, somente assim nós colheremos amor e somente assim nós entenderemos a verdadeira essência da vida divina, nós verdadeiramente entenderemos a essência da vida com Deus. E mais do que isso, São João ainda vai completar no versículo 13, dizendo que nós permanecemos com Deus e Deus permanece conosco todas as vezes que nós amamos e manifestamos o amor que vem do alto, pelo poder do Espírito Santo. É assim que nós estamos conectados a Deus, pelo poder do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, Romanos capítulo 5, versículo 5. E todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele permanece com Deus. E todas as vezes que nós amamos, nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele, porque Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. E aí nós vamos compreender, meus irmãos e irmãs, a dinâmica da vida de Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos profundamente tocados pela presença de Jesus, o próprio amor que vem do alto, que veio de Deus. Imagina justamente isso, um Senhor Jesus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo,
que estudava a palavra de Deus profundamente, que aprendeu a ler, a escrever e a meditar a palavra de Deus junto com São José. Jesus, o Verbo divino, o próprio Deus que veio ao mundo, ele que começou a demonstrar sua sabedoria por onde passava e assim era chamado de mestre, Rabi. E aí então, certa vez, ele vai até o povoado, até Betânia, e encontra certa mulher de nome Marta que o recebe em casa. E a irmã dela, chamada Maria, nesse momento Lázaro não estava presente, a irmã dela, Maria, ou Miriam, como era o nome em hebraico, Miriam, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. É interessante, meus irmãos e irmãs, que Maria é a forma latina, mas a forma hebraica é Miriam. E Miriam, a raiz no hebraico, significa a graça profunda das águas, ou então a profundidade das águas. Miriam tem a ver com a água, né? A água que desce do alto, de forma espiritualmente falando, né? E é interessante que Maria, justamente esta, que significa, né, a graça divina, a graça que vem do alto, digamos assim, a profundidade das águas, Maria estava aos pés do Senhor. Maria estava aos pés do Senhor. São Lucas escreve Senhor, porque ele escreve posteriormente. As pessoas, né, os discípulos, a memória dos apóstolos já estava compreendendo que é Messias, Mestre e Senhor. Ou melhor, Mestre, Messias e Senhor. Mas antes de tudo, naquele momento, naquele período, elas não o chamam de Senhor necessariamente porque estamos falando do amigo. É o amigo delas. Não chamam de Senhor. A palavra usada não é Senhor essencialmente. O que ela fala, o que Marta fala quando vê a irmã dela aos pés de Jesus, Marta diz: Mestre, Rabi, mestre, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Era parte da cultura judaica, obviamente, que as mulheres estivessem a serviço enquanto o convidado, principalmente se fosse homem, enquanto o convidado estava em casa. Mas eis que Jesus fala algo que rompe mais uma vez com a cultura judaica e mostra que Jesus veio para algo muito maior, algo muito mais além. O Senhor, porém, respondeu-lhe: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária: ouvir o Pai. Uma só coisa é necessária: ouvir a palavra do Senhor. Uma só coisa é necessária: estar em Deus, estar no amor de Deus, estar com Deus, deixar que Deus venha nascer dentro de si. Uma só coisa é necessária: permanecer em Deus, como vai dizer São João na primeira leitura. Uma só coisa é necessária, Marta. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Então, por favor, demonstre o teu amor, derrama o teu amor, assim como Maria derramou esse amor quando se colocou aos pés do Senhor. Percebe, meus irmãos e irmãs, a presença do amor aqui de uma forma tão fecunda. Marta recebeu Jesus em sua casa. Jesus é o amor. Marta recebeu o amor dentro de sua casa, mas ao invés de dar atenção para o próprio amor, o Verbo vivo, o Filho unigênito de Deus encarnado bem diante dela, ao invés de dar atenção para o próprio amor, ela foi dar atenção para coisas passageiras, transitórias, que são desnecessárias. E Maria, compreendendo a profundidade daquele que estava bem diante dela, o Mestre, Maria se colocou aos pés do Mestre. Maria se colocou aos pés do Senhor. Maria se colocou aos pés de Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? E o Senhor responde: tu te preocupas, Marta. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, esta não lhe será negada. Se ela escolheu estar comigo, é esse amor que eu quero, de fato, mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam que esse amor é o que verdadeiramente nós necessitamos. Percebam, meus irmãos e irmãs, nós precisamos tomar consciência de que não adianta nós corrermos de um lado para o outro, agitados, acabrunhados, incomodados com os afazeres domésticos, incomodados com os trabalhos, incomodados com as diversas situações do dia a dia, e não damos atenção para Deus.
Não adianta nós agirmos de qualquer forma, de maneira mecânica, sem de fato demonstrar amor para com Jesus e sem de fato agir com amor. São João da Cruz, já citei aqui, ele vai dizer que onde não encontrares amor, plante amor e colherás amor. Santa Teresinha vai dizer, por amor, com amor e para o amor, este é o segredo. Nós precisamos fazer tudo mediante o amor, com o amor, para o amor. Nós precisamos fazer tudo buscando contemplar a presença divina, a presença de Jesus em todos os lugares, em todos os instantes, porque do contrário, nós faremos de forma mecânica, do contrário, nós não seremos santificados, do contrário, nós não buscaremos a verdade que é Cristo e não estaremos em Deus, não permaneceremos com Deus, porque aquilo que São João já falou na primeira leitura, quem ama de fato é porque conheceu a Deus, é porque experimentou do amor de Deus, é porque recebeu Deus em sua casa. Quem ama de fato, recebeu Deus em sua casa. Meus irmãos e irmãs, não estou dizendo que você precisa desprezar os afazeres domésticos. Não estou dizendo que você precisa parar com aquilo que são as tuas tarefas. Estou dizendo que nas tarefas, com as tarefas, durante as tarefas e também entre as tarefas, sempre busque estar com Jesus. E sempre que possível, tire um momento para falar com Ele, tire um momento para estar com Ele, tire um momento para dar atenção para Ele. Tire um momento. E eu te digo isso do fundo do meu coração, é uma das coisas que eu tenho buscado atualmente, porque de verdade, às vezes é muito difícil parar diante dos afazeres, e é difícil parar para meditar, contemplar tudo profundamente, contemplar a presença divina profundamente, porque o celular me tira a atenção, porque os computadores me tiram a atenção, porque os livros me tiram a atenção, e aí é difícil rezar, é difícil dar atenção para a voz de Deus, é difícil escutar o Senhor. Eu também passo por isso. Todos nós passamos por isso. É um esforço que precisamos fazer, é um esforço que precisamos dedicar, é um esforço que precisamos doar para o Senhor, para que possamos assim receber o Senhor nas nossas casas, para que assim possamos receber o Senhor em nossos corações. E a partir do momento que o próprio amor de Deus, o Verbo vivo, encarnado, entrar em nossos corações e vir habitar em nossos corações, a nossa casa espiritual, a partir do momento que Deus habitar em nós, conheceremos a Deus e permaneceremos com Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, avançando mais um pouco, compreendendo a necessidade, compreendendo o que de fato é necessário para nossas vidas, é necessário buscar o amor, é necessário estar no amor, é necessário conhecer o amor, é necessário mergulhar no amor, é necessário estar com o amor. Talvez a tua vida, neste momento, você esteja agitado igual Marta, talvez você esteja correndo de um lado para o outro sem dar atenção para Jesus, sendo que Jesus está aí, sentado na sala da tua casa, esperando você parar para você falar com Ele, para Ele falar com você. Talvez Jesus esteja esperando você há muito tempo lá no sacrário e você nunca foi lá visitá-lo. Talvez Jesus esteja te esperando faz tempo, esperando que você se confesse para que você volte a comungar e você não toma coragem, você não quer se confessar. E aí Jesus permanece no sacrário, permanece ali no rito da consagração, da Eucaristia, permanece ali no rito de comunhão, no momento da comunhão na missa, e você não sai do teu lugar para comungar, para recebê-lo. O que está faltando na tua vida para que você possa finalmente receber o teu Senhor? O que está faltando na tua vida para que você possa finalmente receber o teu amor, o teu amado, para você finalmente recebê-lo em tua casa? Porque, do contrário, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que nós recusamos a presença de Deus, todas as vezes que nós não conhecemos a Deus, que nós não nos voltamos para Deus, que nós não queremos nos conectar e ter comunhão com o amor de Deus, todas as vezes que nós não nos abrimos para receber Jesus, nós estamos completamente mortos. Nós estamos completamente envolvidos pela morte. Nós estamos sem vida. Nós estamos sem amor. Nós não conseguimos crer. Nós não conseguimos ter fé profunda. Nós não conseguimos mergulhar nas graças divinas. Isso é revelado perceptivelmente na outra sugestão de evangelho, aqui em São João. Naquele tempo, os judeus estavam ali perto da casa de Maria e Marta para consolar depois da morte do irmão, né? Depois da morte de Lázaro. Jesus foi até lá para ressuscitar Lázaro. E Jesus responde para Marta, né? Marta que fala: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: teu irmão ressuscitará.
É profecia, é palavra do próprio Deus, é o próprio amor dizendo o que ele vai fazer. Meus irmãos e irmãs, Lázaro é uma primeira busca do Senhor Jesus por todos nós, de modo particular. Em diversos momentos nós somos esse Lázaro. Em diversos momentos não. Nós, na verdade, nós somos o próprio Lázaro que estamos sendo, de fato, Deus querendo nos ressuscitar, Deus querendo nos trazer para a vida eterna. Já é a profecia, já é a promessa de Jesus para nós. Ele quer nos ressuscitar. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aí, Marta, que está envolvida na morte, que está perdida nos pensamentos de morte, que está perdida na profundidade da morte, ela diz: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ou seja, ela não tinha fé suficiente de que Jesus iria ressuscitá-lo agora. Ela não tinha fé suficiente de que Jesus iria ressuscitá-lo no mesmo dia. E detalhe, Maria ficou sentada em casa, presa dentro de casa, ali, envolvida pelo peso, pelo pesar do luto, de fato. Quantas e quantas vezes nós nos escondemos dentro de casa e não deixamos Jesus entrar? Quantas e quantas vezes nós nos escondemos dentro de casa e não buscamos o Senhor? Quantas e quantas vezes nós nos escondemos dentro de casa e não vamos até o encontro dele? E é interessante porque a mesma Maria que estava aos pés de Jesus, aqui, depois do luto, ela que viveu profundamente as graças quando estava aos pés do Mestre, agora ela não tinha nem forças para sair de casa, para sair de dentro do seu esconderijo, porque ela estava envolvida pelo luto. Quem foi ao encontro de Jesus? Marta. E mesmo assim, Marta não demonstrou tamanha fé. Marta não mostrou que de fato iria acontecer o milagre naquele momento. E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós agimos como Maria, que está escondida dentro de casa, que está dentro dessa zona de conforto, que está mergulhando de fato nessa vida, nessa estrutura da morte, que talvez esteja depressivo, ansioso, ansiosa. Talvez você esteja passando por situações complicadas na tua vida e você não consegue olhar para o teu Senhor e ir ao encontro do teu Senhor. Ou então talvez você seja como Marta, que vai ao encontro de Jesus, mas não comunga, vai ao encontro de Jesus, mas não mergulha, vai ao encontro de Jesus, mas não consegue ter fé suficiente no poder do Senhor Jesus. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Sou eu que escolho quem ressuscita e quem permanece morto. Sou eu que dou a vida. Sou eu que conduz. Sou eu que leva para a vida eterna. Mesmo que alguém morra, viverá. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele está falando, inclusive, sabe de quem? De Lázaro. Ele está dizendo que Lázaro acreditou. Ele está dizendo que Lázaro estava crendo. Mesmo quando já estivesse morto, Lázaro estava crendo. Marta não acreditou e Maria nem sequer foi aos pés do Mestre. Então ali Jesus fez o milagre. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E aí ele questiona, sabendo do coração de Marta, ele questiona: tu crês nisto? E ela responde: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Aqui já não é mais mestre. Aqui já não é mais simplesmente Senhor. Aqui Jesus já é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aquele que devia vir ao mundo para ressuscitar os mortos, para libertar os cativos, para reconduzir as ovelhas desgarradas de Israel, para trazer de volta a paz para o mundo. O próprio amor descido do céu, o amor que vem de Deus e permanece em nosso meio. Meus irmãos e irmãs, hoje, por meio do exemplo de Lázaro, por meio do exemplo de Marta e Maria, nós somos convidados a experimentar verdadeiramente dessa vida, desse frutos de Betânia. Nós somos convidados a experimentar de algo profundo. O amor fraterno, o amor para com Deus, o amor para com Jesus, o amor entre irmãos, semeado por Deus. Nós somos convidados a entender que amar-nos uns aos outros também é uma forma de crer no Senhor Jesus. Amar-nos uns aos outros é uma forma de crer nas palavras de Jesus. Amar-nos uns aos outros é uma forma de demonstrar que nós estamos mergulhados no amor que vem do alto, no amor que vem de Deus. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e seu amor misericordioso sejam derramados sobre cada um de nós por intercessão de santos Marta, Maria e Lázaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.